Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio Figueiredo, o pessoal na internet me conhece como Vlad e eu tô aqui para fazer um vídeo diferente do que o pessoal que me acompanha está acostumado a assistir aqui no canal. Respeitando um vídeo que eu fiz no meio desse ano, né, onde eu coloquei os livros que eu li no primeiro semestre de 2016, eu vou agora falar os livros que eu li no segundo semestre desse ano. Uma importante resolução aí para o ano de 2016 foi me tornar menos ignorante, ler um pouco mais. E eu não atingi meu objetivo, mas foi bem melhor do que eu havia inicialmente, do que eu vinha inicialmente executando, certo? A gente está numa fase agora de introspecção, de fazer novos planos, né? Estamos no final aí do ano de 2016, então é uma hora de colocar na balança e fazer novos planejamentos para o ano que está iniciando. Beleza? Então eu vou falar aqui alguns livros, a lista dos livros vai ficar abaixo na descrição. Se gostou, deixa um like. Se por acaso não conhece o nosso canal, esse canal aqui é focado em análise de mercado financeiro, certo? Mas eventualmente eu trago aí conteúdos diferentes. Propósito, se você está vendo esse vídeo e se interessa por assuntos diferentes que não bolsa de valores, trading, análise técnica, coloca aqui nos comentários do vídeo que tipo de assunto para você faz sentido estar dentro dos meus projetos para o ano que vem, começar a falar de outros assuntos, beleza? Então eu quero colocar aqui um livro que eu na realidade li no finalzinho de junho e estava lendo no finalzinho de junho, coloquei como lido na lista ali dos livros do primeiro semestre, mas na realidade eu terminei de ler ele foi no dia 5 de julho, que é o Super Previsões, né, do Dan Gardner e do Philip Tetlock. E aqui, nesse livro, os caras fazem um resumo muito bom, né, no sentido, apresentam estudos, né, provando e mostrando de como nós somos ruins em fazer previsões, né, que o ser humano, não foi dado ao ser humano o poder de prever o futuro. E que se a gente quiser nos tornar melhores, entre aspas, nas nossas previsões, nós temos que seguir aqui algumas regrinhas, né, que eu coloquei aqui, que eu anotei, né? Na verdade eu fiz várias anotações nesse livro aqui, cada tirinha dessa aqui é uma frase, né, ou um parágrafo que me foi interessante. Então o que ele coloca, né, um passo a passo. Você tem que tentar, né, você tem que... não adianta você esperar que fazer alguma coisa sem tentar. Então você tem que dar o primeiro passo, né, que é tentar, é fazer estimação baseado em fatos objetivos, né, e não em achismos. Aceite o fracasso, né? Você vai errar. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro, certo? E tentando, fracassando, você vai poder analisar os seus erros e fazer os devidos ajustes, certo? Ter determinação de seguir naquela linha, ok? Então ele colocou uma frase bem legal, que determinação é perseverança apaixonada em objetivos de longo prazo, mesmo diante da frustração e do fracasso, combinada a uma atitude mental de crescimento, é uma força poderosa para o seu progresso, certo? Então, basicamente é isso, né? Então é colocar, se você quer estimar eventos futuros, tenha ciência que você não sabe o que vai acontecer, saiba que você vai errar, faça os devidos ajustes ao longo do tempo e permaneça naquele caminho. É um livro bem legal, não só para quem opera o mercado, certo? Ele dá vários insights aqui muito interessantes. E eu realmente indico aí a leitura do Super Previsões. Mais ou menos na mesma linha aí de pensamento, eu li O Sinal e o Ruído, tá? Porque tantas previsões falham e outras não, do Nate Silver, certo? E aqui ele também, né, fez um estudo aí do porquê que a humanidade acredita que tem o poder de prever as coisas. Ele vai em várias áreas, né, desde a meteorologia até poker, até jogadores de xadrez, até investidores, né, até indivíduos que tentam prever aí eventos sísmicos, né, ou seja, os terremotos, certo? É um livro um pouquinho mais denso, um pouquinho mais complexo, principalmente para quem não tem uma certa familiaridade com a linguagem estatística, matemática, não que ele aborde fórmulas e coisas mais sofisticadas, mas ele traz sim algumas coisas um pouquinho complexas, certo? Inclusive esse livro aqui cita várias e várias vezes o Philip Tetlock. São livros que se combinam em algumas vezes,
certo? E aqui ele coloca algo muito interessante, né? Que não é o número de informações que faz você tomar decisões melhores mediante cenário de incerteza. Quanto menos, melhor. Né? Quanto menos informações você tiver, melhor. Então aquela ilusão de estar mega bem informado, né, é um grande erro que a maior parte das pessoas comete. Uma outra curiosidade aqui desse livro, eu até cheguei a postar no meu Facebook, deixa eu ver se eu acho aqui, ele colocou alguns gráficos, né, alguns gráficos diferentes, agora só porque eu quero eu não estou achando. Ele colocou alguns gráficos diferentes e ele pediu o seguinte, para quem quisesse dizer quais são os gráficos corretos, né? Qual é movimento de ações reais e qual gráfico não é, que enviasse um e-mail para ele que ele tinha uma vaga, né? Então, para trabalhar com ele lá no fundo que ele faz gestão. Inclusive, ele é gestor, né? Ah, só porque eu quero mostrar aqui eu não vou encontrar. Putz, que droga. Deixa eu ver se eu acho. Última tentativa. Mas que droga! Jesus Christ. Eu cheguei até a postar no Face, agora eu vou ter que achar isso aqui, porque senão vou ficar pé da vida. Última tentativa, vamos. Ah, cacetes. Ah, é uma pena. Beleza, eu vou achar a figura e eu coloco aqui na descrição do vídeo. Certo? Não tô achando. Enfim, é um livro bacana, mas aqui eu já acho que o indivíduo tem que realmente se interessar por esse tipo de assunto, né? O Superprevisões já é um livro um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais tranquilo de ser lido, esse aqui é um pouquinho mais denso, certo? Mas um livro muito bom, indicadíssimo para quem trabalha no mercado. Aí, já no dia 14 de agosto, eu li um livro que tem um nome muito bonito, muito sedutor, né? Eu vi na livraria e não tive como não comprar, né? Que é o Como Mentir com Estatística. E esse livro aqui é um livro muito antigo, né, de 1950 e poucos, 1954. Eu não gostei, achei muito chato. A linguagem dele não é muito enrolada, vai e volta e não chega nunca a nenhum lugar. Eu achei muito chato. Né? Bate várias vezes aqui no erro de se acreditar de se acreditar na média, né, que você vai se afogar se você entrar num rio que tem 1 metro de profundidade média, certo? Não tenho muito o que falar, não gostei de ler esse livro, achei muito chato, ainda bem que ele foi curto, mas ainda assim eu demorei muito tempo para ler. Mas olha só como é livro chato, né? Eu demorei 20 dias para ler esse livro horroroso. Né? Então, esse é um defeito meu, né? Eu não consigo parar de ler o livro, eu tenho que parar de ler livro chato. Beleza? Bom, aí, já no começo de setembro, eu terminei de ler Os Franceses, né? Para quem acompanhou o meu vídeo do primeiro semestre, lembro que eu coloquei que essa aqui é uma série de livros, né, da editora Contexto, coleção Povos e Civilizações, né, e aqui tem vários povos que são abordados, né, eu já li alguns, e esse aqui li os franceses, tá? Esse livro aqui é do historiador, do Ricardo Correia Coelho. Para quem não é da área, eu achei ele um pouco chato, certo? Ele cita muitas datas, muitos detalhes dos reis, o que aconteceu, o que não aconteceu em tal data, tal hora. Muito minucioso nesses detalhes, não é uma coisa que eu sou apaixonado, história, né? Mas quem gosta pode ser que faça algum sentido, né? Para mim começa a ficar interessante quando se fala de cultura, da questão gastronômica, né? Da lazer, esse tipo de coisa me interessa, mas quando vai muito para história, assim, eu acho muito chato, não é minha praia, certo? Uma coisa interessante que eu li aqui nesse livro é o porquê que os franceses realmente não gostam de tomar banho. Né? Eles tomam, sim, uma vez por semana. Isso é um fato, e nos outros dias eles tomam o tal do banho de gato, né? Que é um paninho molhado, passa ali nas partes para deixar um cheiro menos pior, né? E por que os franceses não gostam de tomar banho? Pelo simples motivo que eles dão um grande valor ao ato de tomar banho, né? Além do que é muito trabalhoso para eles tomar banho, porque na maior parte das casas lá existe banheira, né? Então tem que ligar a banheira, tem todo um trabalho que é preciso ser feito, né? Então eles dedicam um momento da semana para esse ritual, né? E é realmente um ritual que eles tratam o momento de tomar banho, ao contrário de nós brasileiros, ou enfim, aqui da América, né? Que tomamos banho todos os dias. Então eles acham quase uma ofensa tomar banho todo dia.
certo? Por quê? Porque eles gostam de dedicar o momento para curtir aquela situação, tá? Bom, aí eu li os franceses e fui para, sim, eu vou pipocando, né, de assunto de conhecimento geral para mercado financeiro, que é a minha área. Aí eu li um clássico do mercado, que é o Random Walk Down Wall Street, do Burton Malkiel. Provavelmente quem faz mestrado ou alguma pós, ou já precisou escrever algum artigo acadêmico, chegou nesse livro aqui, né? Ele é uma referência acadêmica, né? O Burton Malkiel defende a ideia de que os movimentos no mercado de ações são aleatórios, respeitam o random walk e que nenhum agente é capaz de bater o mercado. Se você quiser bater o mercado, você precisa comprar ETFs de algum índice de ações e diversificar com renda fixa, né? E a grande sacada aqui desse livro é o que eu tenho até usado esse conceito nos meus cursos agora, que é o sleeping point, né? Que ou seja, qual é o percentual do meu capital que eu vou alocar em renda variável? É aquele percentual que não me tira o sono. Então, qual é o seu sleeping point? Quanto por cento do seu patrimônio, se o mercado cair 80%, te tiraria o sono? Então, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Então, aqui o passo a passo que ele diz é o seguinte, né? Não tente bater o mercado, você não vai conseguir, seja usando análise fundamentalista, seja usando análise técnica, seja usando análise estatística. No longo prazo você não vai conseguir fazer isso, certo? Quanto mais maduro o mercado se torna, mais eficiente ele se torna, mais difícil é de você extrair retornos acima da média. Diversifique, né? Coloque um valor que você realmente não se incomoda em renda variável, uma maior parte em ativos de menor risco. Tenha valor para segurança, né? Um dinheiro guardado para caso algum evento trágico aconteça. E faça rebalanceamentos. Então, periodicamente, você mantém aquele percentual. Supondo que você tenha aceitado colocar no seu patrimônio 20% em renda fixa. Daqui 6 meses você vai olhar a sua carteira e tá com a sua carteira total global está com 25% de renda variável, perdão, né? Aí o que você faz? Você vende aquele excesso de renda variável da sua carteira e coloca em renda fixa, assim você vai rebalanceando periodicamente, anualmente ou semestralmente. É uma ideia conhecida, ok? E inclusive ele coloca aqui para você fugir dos Financial Advisors, né? Sim, outra dica, por que fugir dos Financial Advisors? Para diminuir ao máximo, para minimizar os custos, né? Então, regras que ele bate também, minimizar os custos, monitorar os impostos, né? E é assim que você vai conseguir se destacar no longo prazo. E não tentando escolher a melhor ação para comprar ou escolher o melhor momento para comprar e para vender. Logicamente, isso aqui é uma crítica a qualquer analista técnico ou até mesmo analista fundamentalista. E até mesmo indivíduos que tentam ler a situação macroeconômica, política do mundo. Ok? Mas é um livro que tem que ser lido, na minha opinião, para quem é de mercado. Okay? Para quem é de mercado é obrigatório ler, na minha opinião, esse livro. Aí eu saí no mercado e fui, mais uma vez, para os livros lá dos povos, dos escandinavos, do Paulo Guimarães. Esse livro aqui eu achei bem melhor que os franceses, não é tão chato. Ele fala pouco de história, e o que fala que ele não dá tanto peso às datas, ao horário, a questões muito específicas, ok? E o que é interessante aqui, né, lá ele comenta que muitas vezes não, né, os povos da Escandinávia são mais introspectivos, né, isso por conta da ausência de sol. Vitamina D faz com que o nosso corpo esteja mais propenso a desenvolver sintomas depressivos, né, isso faz todo sentido do ponto de vista fisiológico, e realmente ele coloca isso. Ele coloca que o escandinavo é um ser desprendido de conotação sexual em relação ao corpo, né? Então eles não veem nenhum problema, não associam a nudez à sexualidade, é algo bem interessante. Aqui ele coloca uma curiosidade legal, né? Que as mães escandinavas, quando vão jantar ou sair para almoçar alguma coisa, elas deixam os carrinhos dos nenês lá fora, na neve, no frio, que é para a criança se acostumar ao frio nórdico, né? Algo muito interessante, né? Então, se você for lá para a Escandinávia e ver isso, isso é normal, não xingue a mãe da criança porque ela está fazendo aquilo aquilo é cultural, e eles fazem para que a pessoa se adeque, para que a criança se adeque
as baixíssimas temperaturas, né? Enfim, ele fala dos vikings, é um livro bem legal, não só para quem é historiador ou para quem é dessa área, né? Eu tenho que ir conhecer a Finlândia, né? Tem várias bandas que eu gosto de lá. Eu preciso em algum momento visitar os países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia e assim por diante, né? Muito interessante. Que ele coloca inclusive os números, né, associados aí ao suicídio, certo? E lá, deixa eu pegar o número certinho aqui. Ó, são 11 suicídios por ano para cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil é 6, né? Então o dobro aí de suicídios por ano. E no Japão, curiosamente, Japão e Coreia do Sul, a taxa de suicídio é 30 suicídios por ano para cada 100 mil habitantes. Curiosidades. Bom, saí dos escandinavos e vim para o mercado mais uma vez. Esse livro aqui eu tinha que ter lido, eu já tinha dado uma pincelada nele, mas eu nunca tinha lido ele do início ao fim. Contrary Investing, do Jim Rogers. É um livro bem prático para quem gosta, gosta de táticas operacionais, para operar contra o fluxo, contra a manada, né? Contra a tendência, certo? E aqui o indivíduo acha que ele vai falar de bandas de Bollinger, estratégia de curtíssimo prazo. Não necessariamente, né? Ele dá aqui dicas de prazo mais longo, né? Quando você vê, por exemplo, quando você vê uma queda aí de mais de 50% em relação ao último topo nos últimos, uma queda maior que 50% em relação aos últimos 12 meses. É um papel que você tem que estudar se faz sentido realmente estar comprando ou não. Uma outra tática bem objetiva que ele coloca, se você vê uma queda de mais de 60% em relação à máxima das últimas 52 semanas, é um outro sinal, é um outro cenário para você pensar em comprar ações. E aqui ele também bate mais uma vez que não importa o papel que você compra, o momento que você compra, o que importa é como você controla risco. E aqui ele coloca o passo a passo para você, como na ideia dele você tem que controlar risco, né? Então o passo a passo é bem interessante, né? Ou seja, ele coloca que você tem que ter no máximo 3% do capital exposto numa única ação, né? Então se você tem 100 mil reais, no máximo que você poderia comprar de um papel que caiu mais de 50% é 3 mil reais, certo? Uma outra regra que ele coloca é o seguinte: não se expor mais de 10% do seu patrimônio num único setor, certo? E coloque um stop loss de 25%. Então, se você comprou o papel caindo, sei lá, 50%, o papel caiu mais 25%, aquele ali é seu stop. Tá? E quando é que você sai? Bom, você sai em 3 anos ou se o mercado subir 50%. Então, o teu objetivo aí seria 50%, que é o dobro do seu risco, né? O risco que você está alocando é 25%. Então é isso. De maneira bem resumida é isso. Ele dá outras dicas aqui associadas a técnicas de análise fundamentalista, mas que na minha opinião não se aplicam muito ao Brasil. Para quem é do mercado, gosta de conteúdo diferente, ok, faz sentido ler esse livro aqui, mas é bem técnico, bem focado. Beleza? Saí do mercado financeiro e fui para uma outra área, não sei aonde enquadrar essa área aqui, do Tim Ferriss, né? Trabalho 4 horas por semana. O Tim Ferriss é um cara muito foda, né? Desculpe o palavreado. Eu já tinha lido o 4 horas para o corpo, né? Que é onde ele dá dicas para você otimizar a perda de gordura, o ganho de massa muscular, como nadar melhor, como correr melhor, como transar melhor. É um livro muito bom, grosso assim. Eu tenho ali, deveria mostrar aqui para vocês, mas beleza. Tá? E esse livro aqui, ele não quer que você, ele te dá passo a passo para você se tornar mais produtivo e não trabalhar 4 horas por semana. Então esse nome aqui é meio, não condiz com o que o livro está trazendo, né? Ele coloca aqui dicas para você se tornar mais produtivo, que você não precisa ser escravo do seu trabalho, que você deve e pode tirar férias ou mini aposentadorias, como ele chama. Ele dá dicas para você fazer isso, dá passo a passo para você fazer isso, certo? Ele dá dicas de negócios que você pode atuar, ele dá dicas para você encorajar a pedir demissão do seu trabalho, ok? É um livro muito legal, que é um livro bom para ser lido nessa época do ano, né? No começo do ano, aí você tem ideias interessantes, certo? Dá vários sites aqui para você buscar informação de todos os assuntos possíveis, né? Como criar um site, como se aprofundar em conceitos de marketing, como gastar menos com correio se você vende produto, enfim, vários truques aí em geral, certo?
E outra coisa legal que ele coloca é o conceito do minimalismo, né? Viver com pouco, né? Que a riqueza não está associada àquilo que você tem do ponto de vista físico, né? Mas sim aquilo que você conquistou do ponto de vista de conhecimento. Tá? Então aqui ele coloca que para você se sentir vivo, você tem que buscar sempre aprender, né? Never stop learning. Buscar sempre aprender alguma coisa, certo? Aprender continuamente, nunca parar de aprender. E algo que para ele faz sentido estar nessa busca incessante é conhecimento de línguas, né? Algo que é infinito, certo? Então, quando você for visitar um lugar, procurar aprender aquela cultura, procurar aprender um pouco daquela língua, se for algo diferente, certo? Para você, se fizer sentido para você, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa citar que faz todo sentido. Enfim, vários passo a passo aqui, o que mais tem nesse livro, né? Certo? Muito legal. Não vou ficar lendo aqui, não vai ficar chato. Mas enfim, super indico isso aqui para qualquer pessoa, não somente quem trabalha no mercado ou quem tem algum perfil mais proativo, para qualquer pessoa que queira se tornar um pouquinho melhor. Beleza? Bom, aí no dia 15 de novembro eu fui ler um livro, que é esse aqui que vai aparecer agora. Fora da Curva, um livro que vocês já devem aí ter ouvido falar, certo? E esse livro é do Pierre Moriot, certo? Quem mais? Tem vários autores, né? Florian Batournek, enfim. E cara, eu achei esse livro desnecessário, né? Ele entrevista, para você entender o contexto, né? Entrevista vários investidores bem-sucedidos, grandes empresários, e ele tenta buscar alguma similaridade entre eles. E a única similaridade que eu consegui encontrar foi a seguinte: para você se tornar alguém fora da curva, nesse sentido, você tem que nascer rico. É o que está implícito ali naquele livro. Todos os exemplos que eles pegam foram caras que nasceram ricos. Nasceram, no mínimo, em família de classe média alta. Caras que estudaram fora, fizeram pós em Harvard, em não sei aonde, London School, Economics, e por aí vai. Né? Então, se você está precisando de motivação para investir, para criar o seu negócio, não leia esse livro que você vai desmotivar. Né? Ele coloca que para você ter sucesso no mercado, você precisa ser rico, ter muito dinheiro, vir de família abastada. Certo? Então são pessoas que começaram muito cedo a trabalhar no negócio, numa época diferente, antes do boom acontecer, que eram muito capacitadas, né? E naturalmente se deram bem, né? São pessoas extremamente bem sucedidas hoje. Não estou dizendo que é feio ser rico, pode ser alguma, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas deixar implícito que para você ter sucesso você precisa já ter grana, eu acho pobre, tá? Então eu não gostei desse livro, achei muito vazio. Okay? Algumas regrinhas que cada um dá, e não coloque todos os ovos na mesma cesta, entenda o mercado que você está atuando, enfim, aquelas regras que a gente já está careca aí de saber. Não gostei desse livro, achei muito chato, muito desagradável. E aí eu li esse livro aqui para fechar os povos aí esse ano, livros mexicanos do Sérgio Florencio, tá? Também fala muito aqui de história, né? Entra em datas, mas não tanto quanto os franceses, tá? Eu gostei da questão quando ele fala das comidas, do que o mexicano ele é um brasileiro pessimista, né? Que o mexicano tem esse olhar da vida mais dramatizado, enquanto o brasileiro é aquele cara mais feliz, enfim, o brasileiro do sudeste, né? O carioca, eu diria, certo? O gaúcho não é tão assim, não, certo? Mas enfim, é um livro legal, bacana, né? Contra a rixa que existe aqui, entre aspas, né? Do mexicano com o americano, enfim, tá? Fica a dica. E fechei o ano com um livro de finanças pessoais, do Aquiles Mosca. Esse aqui é um livro antigo, né? Ele não é tão... 2009, né? Eu não tinha lido ele ainda, tá? E aqui ele coloca todos os nossos vieses comportamentais que nos impedem de ter sucesso na bolsa, no mercado financeiro, para ser mais específico. Né? Ele coloca aqui, por exemplo, que o ser humano ele é avesso
à perda e não avessa ao risco, né? Que a gente sente uma perda 2,2 vezes mais do que um ganho, ou seja, um ganho de R$ 1.000 não é a mesma, ele não tem o mesmo peso sentimental do que perder R$ 1.000, certo? Não é a mesma coisa, ou seja, se eu perco R$ 1.000, eu preciso ganhar R$ 2.200 para compensar aquela perda, não do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista emocional. Então ele coloca aqui todos os nossos vieses, todos eles testados com estudos empíricos, né, da fonte, um livro muito, muito, muito bacana, extremamente indicado para quem investe, para quem trabalha no mercado, ok? E o passo a passo final que ele dá aqui para você ser um bom investidor e entender dos seus viés emocionais é, número 1, conhecê-los, né, ter ciência que eles existem, certo? Então ter a consciência da existência desses fatores. 2, e quando identificar, resista a eles. Então identificou que está ativo um viés em ti, você tem que conhecer quais são os vieses, né? Identificou o viés, viu que ele está ativo em você, resista. Vai doer, vai ser estressante, mas você fazendo isso, à medida que o tempo for passando, você estará aí sim fora da curva, né? Aí sim estará agindo contra a manada, contra a maior parte das pessoas, né? A maior parte das pessoas que operam no mercado a gente sabe que perde dinheiro, e não é só pessoa física, é profissional renomado de mercado também, gestores de fundo. A maior parte dos fundos de investimento não apresentam retornos consistentes no longo prazo, certo? Então isso aqui é do ser humano como um todo e não somente os viés cognitivos da pessoa física, certo? Então, você opere no mercado ou não, mas se interessa aí pelo assunto do mercado financeiro, tá aí um livro bacana para ser lido, beleza? Então eu espero que tenha gostado desse vídeo. Caso você tenha visto até aqui, dê um like se tenha gostado. Me diga quais foram os livros que você leu aqui nos comentários, ok? Desejo aí um ótimo ano de 2017 e que você não atinja os seus sonhos. Exatamente, não atinja os seus sonhos, mas persiga-os, porque a graça não é atingir o sonho, mas é andar na estrada, né? O caminho que nos levam até eles, tá bom? Forte abraço, tudo de bom.